Fala galera, vamos conversar um pouquinho aí sobre essa eliminação do Internacional. Antes de mais nada, mandar um abraço lá para o Fernando Madeira. Estou aqui com a camisa do Guarujá, campeão amador de 2015. Para homenagear aí o meu amigo Madeira aí, fazer o vídeo aí com a camisa do Guarujá, uma camisa muito bonita. Vamos falar um pouquinho da eliminação internacional. O Internacional neste domingo perdeu no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, pelo placar de 2-1 e deu adeus à Série D do Campeonato Brasileiro de forma precoce. O Internacional ainda tem uma partida em casa para realizar contra o Ipiranga, mas essa partida não vale mais nada. O Internacional está eliminado e aí a frustração dos torcedores foi muito grande. Mas o que se viu aí no início de semana após a eliminação foi mensagens de apoio da maioria dos torcedores. Vou citar aqui o Júnior da Fúria Jovem, que postou uma homenagem muito bonita. Ele que é um cara sempre muito crítico, sempre batendo em cima quando precisa, mas se mostrou bastante fiel aí ao Internacional e postou aí nas redes sociais uma mensagem de apoio ao clube, mesmo após a eliminação precoce. E aí eu fiquei pensando, vamos criticar quem? Quem merece ser criticado nessa situação? A diretoria? Os jogadores? A comissão técnica? A diretoria. Fazer futebol não é fácil, gente. Fazer futebol, você vive de apostas, você aposta às vezes em jogadores que não dão o retorno esperado. Marcelinho Paraíba, Reinaldo, Fernando Henrique, foram 3 apostas da diretoria no Campeonato Catarinense que deram certo. É lógico que depois que deu certo é fácil você aplaudir, mas eles foram corajosos em apostar nesses jogadores, assim como foram corajosos em apostar no Schwenk, só que não deu certo. Mas são apostas. Na minha opinião, você não pode criticar e sentar o pau na diretoria por ter apostado. Eles apostaram e outra, a Série D não tem o investimento que o Campeonato Catarinense tem, os sócios não cresceram, muito pelo contrário, diminuíram no período da Série D, o patrocínio na camisa está cada vez mais difícil, placas no estádio está cada vez mais difícil, são pouquíssimas placas, os empresários falam que o valor pedido pelo Internacional é muito alto, o Internacional de repente não tá negociando esses valores, não sei. O fato é que o Internacional tem poucos apoiadores e com isso é difícil fazer futebol, gente. Sem dinheiro, como que você vai fazer um time competitivo para uma Série D de Campeonato Brasileiro? É complicado. Então é difícil, na minha opinião, é difícil você criticar a diretoria. Eu acho que eles fizeram o que podiam, montaram ali o time e fizeram o que estava ao alcance deles. Os jogadores merecem crítica? Olha, depende. Eles não pediram para estar ali, eles são profissionais, não pediram para ser contratados. Então, não sei, tem alguns que não têm condições de vestir a camiseta internacional e estavam ali. O exemplo claro é o próprio Schwenk, que totalmente fora de forma e jogou praticamente todas as partidas que ele estava disponível, ele jogou. Ele só não jogou quando ele estava suspenso. Então, é complicado. Thiago Silvi, um jogador que estava em plena forma física, só que a qualidade técnica dele não estava ajudando, ele não ajudou e ele ainda entrou em bate-boca com o torcedor, eu acho isso extremamente errado. Atos, jogador de muita qualidade, de repente pode ter ficado devendo, mas eu acho que não faltou empenho por parte dele, pelo menos nos jogos que eu acompanhei, ele correu, ele lutou, fez o que estava ao alcance dele. Então assim, penso que a comissão técnica do Internacional não está sendo criticado. Não vi ninguém criticar a comissão técnica, não vi ninguém falar sobre o Rogério Perrot, treinador do Internacional, que teve tempo para trabalhar com essa equipe antes do começo da Série D, teve um tempo razoável, se não o ideal, mas pelo menos razoável, montou a equipe, sabia quais os jogadores que ele teria à disposição,
e insistiu num esquema tático que não estava dando certo, que ele sabia que não estava dando certo, e ele continuou repetindo, e ele não mudou, e eu não vejo ninguém criticando ele em relação a isso. Ele insistiu num esquema que não estava dando certo e eu não vi ele fazendo absolutamente nada para mudar. Qual a mudança que nós tivemos? Tivemos a mudança no último jogo, quando chegou Michel Schmuller e o atacante Júlio César, que entrou na vaga do Schwenk, que saiu. Então a única mudança que ele fez foi essa. Foi em virtude de novos jogadores que chegaram ao elenco. Mas uma mudança tática, uma mudança de esquema, para tentar encaixar um esquema com os jogadores que ele tinha no elenco, eu não vi. Eu acho que vale a crítica nesse sentido. Acho que ele deveria ter... Acho que ele foi muito retranqueiro em certos momentos, em certas situações. Poderia ter usado de forma mais ousada, como lembramos no Catarinense, o próprio Mabilha. Eu lembro muito bem um jogo aqui em Lages contra o Criciúma, onde o Internacional, se perdesse ou empatasse, estaria eliminado do Campeonato Catarinense, e jogou contra o Criciúma. O jogo no segundo tempo estava 1-1, e o que ele fez? Ele foi ousado, ele mudou o esquema tático, ele colocou 2 jogadores abertos nas pontas, colocou o Reinaldo jogando no meio e tinha mais o Marcelinho Paraíba, quer dizer, ele jogou praticamente com 4 jogadores que praticamente não marcavam e conseguiu montar um esquema para agredir o adversário, o resultado que o Internacional venceu por 3-1. Aí você vai me dizer, mas ele não, o Perrot não tinha Marcelinho Paraíba, não tinha Reinaldo. Não, mas os jogadores que ele usou para mexer no esquema, o Perrot tinha também, que é o Rafinha, que é o Gustavo, que é jogadores rápidos, que ele poderia montar alguma coisa diferente. O Robson foi muito bem usado no primeiro jogo contra o Ipiranga, apesar do time não ter conseguido resultado, mas foi bem usado. Ele fazia ali o meio campo junto com o Atos, a equipe era mais ofensiva. E por que acabou modificando esse esquema? Por que o Robson não foi mais usado da mesma maneira? O Robson foi usado no jogo contra o Operário, mas jogou como atacante no lugar do Schwenk. Em Ipiranga jogou Atos, Robson, Thiago Silvi e Schwenk, saíram jogando. 4 homens de frente. E por que essa mesma, esse mesmo esquema, ao meu ver, corajoso, um esquema que faz a equipe jogar, faz a equipe ser mais ofensiva, não foi usado nas outras partidas? Eu acho que vale a reflexão em relação à comissão técnica do seu Rogério Perrot, se ele poderia ou não ter adequado um esquema melhor, um esquema que se enquadrasse mais com os jogadores que o Internacional tinha no elenco. Tá passando aqui Vem cá, Guilherme, de novo, estava passando aqui. Sempre que a gente vai gravar o vídeo, ele passa aqui. Esse aqui é um torcedor fanático do Internacional, né, Guilherme? Pois então, Guilherme, como é que você encarou aí o Internacional? Foi eliminado da competição, perdeu para o Resende, e agora só no Catarinense, né? Tu acha que o Internacional deveria trazer de volta Marcelinho Paraíba? Tu acha? Tu acha que o Marcelinho conseguiria jogar? Reinaldo também? E o Brazão? Brazão também? Tá aí, o torcedor que quer. E aí o reflexo do torcedor mirim aqui, o Guilherme tem quantos anos, Guilherme? 5 anos. Ele tem 5 anos e aí reflete o quê? O que faltou nesse time? Faltou o ídolo, faltou a referência, faltou o cara que chamasse a responsabilidade. O Atos tentou fazer isso, mas não conseguiu. Então faltou um pouquinho disso nesse time. Por isso hoje estamos eliminados da Série D. Bom, agora remontando a equipe para 2016, eu quero deixar aí abrir um debate com o pessoal aí do grupo. Pode postar abaixo aí os comentários se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, se concordam, pode postar. A ideia realmente é a gente debater, ninguém é dono da verdade, futebol cada um vê de uma maneira. Em relação ao elenco do Internacional para 2016, com o que temos agora em 2015, tem muitos jogadores com contrato longo, caso de Michel Schmuller, que deve disputar o Catarinense, Bernardo, que foi contratado e na verdade nem estreou, né, o jogador que veio da Austrália, se eu não me engano é Bernardo o nome dele. E aí outros jogadores que têm um contrato longo, Parrudo, se eu não me engano Canavarros, eles teriam condições de permanecer para o elenco de 2015? A minha discussão que eu queria lançar é Renan, Canavarros, Vitor Hugo, Christian,
o Rodrigo Fernandes, lateral esquerdo, Bruno Senna, que para mim foi um dos grandes destaques do Internacional nessa Série D, Gustavo, Rafinha pouco aproveitado. Esses jogadores têm condições de continuar no elenco do Campeonato Catarinense. É claro que precisarão vir muitos reforços para que a equipe possa de repente repetir a campanha que fez em 2015, mas eles teriam condições de ainda vestir a camisa do Internacional? Essa é a discussão que nos resta, porque estamos eliminados e agora é planejar 2016. Domingo, Internacional e Ipiranga. Quem quiser se despedir aí do time, é claro que não é aquela festa como foi contra a Chapecoense, aquela despedida que, né, o estádio recebeu aí um grande número de torcedores, mas para quem ainda quiser se despedir do time, né, deve jogar muitos garotos ali que não tiveram oportunidade. É um jogo interessante para o torcedor dar uma olhada e ir lá prestigiar, né, esse último jogo, essa despedida do Internacional na Série D. Um abraço a todos, um abraço para o pessoal lá da Rádio Guri, Pablo de Mello, Reginaldo, que fez uma cobertura sensacional nesse final de semana, ele que esteve em Resende e domingo passou para nós que estávamos transmitindo a semifinal do Jocó da Série C, todas as informações direto de Resende sobre o jogo do Internacional. Então, parabéns, Reginaldo, pelo trabalho sensacional. E estaremos juntos aí no final de semana com o Jocó. Um abraço, galera. Até mais.